Muita gente me pede para falar sobre o meu processo de despertar, como é que isso aconteceu. E faz tempo que me pedem isso e eu nunca falo. Mas hoje eu resolvi falar sobre esse assunto para vocês. Eu sou Alcibar e hoje falarei sobre o meu processo de despertar. Seja muito bem-vindo ao canal Despertares com Alcibar. Bom, por que eu nunca falei sobre isso? Porque é uma questão muito delicada e existe um dilema. Todo o desperto, vamos dizer assim, ele vive um dilema. E o dilema é muito simples, porque quando a pessoa desperta nesse sentido, o que é o despertar? Vamos primeiro entender essa questão. O despertar é simplesmente uma compreensão, um insight, uma percepção de que não existe ninguém para despertar. Esse é o despertar. É a compreensão de que não existe a entidade, o eu. É ver claramente essa verdade, esse fato. E daí por diante, você se liberta dessa prisão, do controle, do domínio do eu. Nada mais é do que isso. É só isso. Então, tem muita gente que fala sobre despertar como se fosse uma conquista. E despertar não é uma conquista, é um acontecimento. Tem gente que fala, eu despertei, como quem diz, eu passei no vestibular, eu ganhei um carro novo, eu ganhei uma promoção. E não é assim. Eu já vi muitos vídeos por aí na internet falando sobre isso. Então despertar nada mais é do que essa compreensão que causa uma mutação da mente. Porque normalmente, por aí, as pessoas são dominadas pelo ego ou pela ilusão do ego. E esse domínio, essa ilusão do ego, em que a pessoa se identifica com isso, como sendo uma mente, um corpo, uma ideia, um eu, é essa ilusão que cria o sofrimento. Então despertar nada mais é do que perceber, ver isso de forma direta. Tem nada a ver com ver anjos, com ver discos voadores, com ver seres de outros planetas. Quem pensa assim eu respeito, tá? Eu estou só dizendo que essa visão do despertar, essa que eu estou dizendo agora para vocês, é uma visão que está de acordo com grandes iluminados como o G. Krishnamurti, como Krishnamurti, o Jiddu Krishnamurti, Vimala Thakar e Buda. O Buda, o próprio desperto, o iluminado. Né? Então, é a percepção da natureza ilusória do eu. Então, assim, por que é difícil falar sobre isso? Exatamente porque quando você desperta, você percebe que não existe nenhum eu. E quem é que vai dizer eu despertei? Mas, ao mesmo tempo, é importante que se fale sobre isso para desmistificar essa questão, para tirar ela dessa visão muito exagerada, muito mística, muito distante, para trazer essa possibilidade mais próximo para o ser humano, para o homem, e dizer, não, isso é algo até relativamente comum. Não é algo que só acontece com pessoas eleitas, só com grandes santos, só pessoas históricas importantes. Não tem nada disso. O despertar é algo que pode e deve acontecer e está acessível a todo mundo. Porque se não tivesse acessível, não teria sentido Buda nos ensinar o caminho da libertação, Jesus nos ensinar, Lao Tse nos ensinar, Krishnamurti nos ensinar e tantos outros. Porque se é uma coisa inacessível, distante, para que então vai se passar uma vida ensinando isso?
Então, o despertar é algo acessível e até certo ponto comum. Eu mesmo conheço vários despertos, só não são famosos. Geralmente o desperto não quer ser famoso. Só em casos extremos, em casos específicos, quando a pessoa tem um chamado, né, para ajudar, para iluminar os outros, para orientar os outros. Mas isso é algo muito específico. Não é geral, a pessoa se iluminou, despertou e agora vai virar guru, vai virar instrutor espiritual. Não é bem assim. Conheço vários que não são. Aconteceu inclusive algo muito interessante recentemente. Um amigo meu de muito tempo, passando por esse processo de despertar mais profundo, né, do eu, da percepção ilusória do eu, ele disse: mas eu estou me sentindo normal, eu estou me sentindo comum. Isso é despertar. É você não se sentir mais do que ninguém. É você não se sentir superior a ninguém. É se sentir normal, como todas as pessoas. Apesar de você não ser, mas você se sente. E por que você não é? Porque aconteceu uma mutação. Não há mais o sentido de separatividade. Não há mais o sentido do eu, do meu. Tudo agora está no seu devido lugar. O ego agora está no seu devido lugar, cumprindo sua função. Ele não está mais usurpando as funções do rei, né, da consciência. Está tudo agora funcionando de forma muito harmoniosa, muito integrada. Então, não existe, quando o desperto se olha, ele não vê nada. Nada. Então como é que ele vai dizer eu despertei? Mesmo assim, obviamente, que se ele também não dissesse, ninguém saberia a saída. Ninguém saberia o que aconteceu. Então há muito tempo as pessoas me pedem para eu falar sobre isso e eu vou comentar um pouquinho hoje sobre um acontecimento, certo? Aconteceu alguma coisa que mudou a minha percepção de mim mesmo, mudou a minha percepção de mundo. E eu estou falando aqui é simplesmente como forma de dizer: todos vocês podem. É algo que está acessível a todo mundo. Não é algo que você vai alcançar daqui a 10 milhões de anos quando se reencarnar. Não precisa disso. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser santo. Nada disso. Agora você precisa querer, do fundo do seu coração, encontrar essa verdade dentro de si mesmo. Encontrar esse estado de paz, de harmonia, de união. A palavra união ela é um pouco imprecisa, porque se existe união, existe separação. É como disse Krishnamurti, um estado completamente diferente, desconhecido, e que as palavras não podem abarcar. Então assim, desde muito pequeno, eu segui um caminho muito parecido com quase todo o espiritualista da minha época, né, que era jovens espiritualistas. Né? Comecei lendo, veio a inquietação, né, em relação ao catolicismo. Depois disso, comecei a buscar outras percepções, outras religiões. Né? Então, foi nessa época que comecei a conhecer sobre o budismo, sobre Buda, a história de Buda, que me fascinou muito. Meu pai também contava as histórias de Buda. E eu fui pesquisar. Não tinha dinheiro, mas pesquisava nas bibliotecas. Depois comecei a ler, tive contato com os livros do Osho, do Rajneesh. Minha tia mandava lá de Brasília e eu pegava emprestado para ler, né? Então, através do Osho foi que eu conheci o Krishnamurti. O primeiro livro que eu li do Osho foi Palavras de Fogo. E logo nas primeiras páginas ele fala sobre Krishnamurti. E aquela figura sempre voltava nos discursos dele. Então eu devo isso ao Osho. E aí, já nas primeiras leituras do Krishnamurti, eu tive algumas
epifanias, tive alguns momentos de alteração de consciência, né, de mutação. Então eu percebi que aquele era o caminho. Houve realmente momentos de elevação espiritual, né, de elevação da frequência, que estava tudo diferente, que eu me sentia cheio de amor, cheio de compaixão pelas pessoas. Mas aí, esse primeiro momento, lá para os 14, 15 anos, passou. Mas eu nunca abandonei as práticas, né? Então eu praticava muito, eu lia muito, praticava meditação. E aí, mais ou menos aos 18 para 19 anos, tive novamente, só que dessa vez mais forte. E eu já estava me achando o iluminado nessa época. Juntei inclusive um grupo de amigos, né? Comecei a idealizar um grupo de amigos sobre a minha orientação espiritual. A gente chegou ainda a se reunir algumas vezes, né? Era coisa de jovem. E aquela sensação passou, aquele momento passou, aquela coisa que eu sentia, uma lucidez, uma claridade, uma compaixão, né? Um amor pelo próximo, algo realmente muito diferente. E aí o tempo foi passando e eu nunca deixei de buscar isso de novo. E eu lembro que teve outros momentos como esse, teve outros episódios. Alguns estão escritos, estão registrados, que eu realmente não me lembro. E isso levou quase 30 anos da minha vida. Às vezes, essa busca por essa libertação, por esse estado de paz e de harmonia, de não separatividade. E às vezes vinha e logo passava. E quando passava, o ego se reestruturava e tudo voltava ao que era antes, e muitas vezes pior. Então havia sim um sofrimento psíquico, havia uma oscilação muito grande. E também não eram episódios que duravam muitos dias. Geralmente duravam, sei lá, os últimos duraram 10 dias no máximo, 15 dias estourando. E mesmo assim eu não desisti. Continuei buscando como era que podia chegar até isso, qual era a forma, como acessava, se era possível acessar ou não aquele estado diferenciado de consciência. Enfim, isso levou mais de 30 anos. Quando foi em 2018, quando eu já estava cansado de tudo, já tinha deixado de praticar meditação, simplesmente me desliguei, me despreocupei dessas coisas, me afastei de estar sempre querendo observar, de estar sempre querendo ficar atento, consciente. E relaxei, dei descanso à minha mente dessas coisas. E aí um dia realmente aconteceu algo diferente. E este algo foi um marco na minha vida, na minha consciência. O que foi exatamente isso, eu não sei. Mas eu sei que minha consciência, ela tem dois momentos. Antes desse outubro de 2018 e depois desse outubro de 2018. Depois desse evento, que não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa só de alguns dias, como tinha acontecido ao longo da minha vida. Esse episódio durou mais ou menos, ao todo, 10 meses. Ele começou muito forte, teve um pico muito forte. E depois foi diminuindo, até em agosto, bem dizer, aquele estado alterado de consciência passou completamente. Mas aí, a surpresa, depois que ele passou, eu percebi que eu não tinha mais ansiedade. Eu não tinha mais vontade de buscar nada, de alcançar nada. Eu sentia uma paz imensa, algo indescritível que eu nunca senti antes.
E eu percebi, quando eu olhava para mim mesmo, que não tinha mais um sentido, não tinha mais nada ali. Às vezes vinha um pensamento, outro, e só isso. E quando precisava de alguma coisa em termos práticos, que eu precisava ser eu, né, atuar como eu atuava normalmente. Então, assim, penso que pode ser, né, o tal do despertar. Mas vou repetir, não é nada demais, não me tornei santo, iluminado, não é isso. É simplesmente um sentido de paz indescritível. Indescritível mesmo, é algo que eu não posso descrever, é algo que eu não posso tocar. Não quer dizer também que eu não tenha sentimentos, que eu não tenha reações, não é isso. O que não existe mais é a resistência, a luta, o conflito, a ansiedade, o futuro psicológico não existe mais, que foi o que existiu ao longo de toda a minha vida, que eu estava sempre buscando algo, sempre buscando algo. E eu sinto hoje, o que eu sinto hoje é que não existe mais ninguém para buscar nada. É simplesmente um grande incognoscível, algo que minha mente, o pensamento não consegue tocar, não consegue abarcar, não consegue penetrar, não consegue atrapalhar. É algo realmente que eu não consigo. E eu não vivo pensando nisso. Eu não vivo querendo sondar o que é isso. Quando alguém me pergunta, aí sim, eu procuro na mente o que está acontecendo. Como agora, para conversar também, eu olho e não vejo nada. Então, pessoal, esse foi, em palavras rápidas, um resumo rápido do que foi esse processo de despertar. Então, depois disso, eu vivi num estado completamente diferente daquele que eu vivi ao longo de toda a vida. E o que é que eu percebo de diferente? É alegria, é paz, é felicidade, é amor, é compaixão. Mas é também o sentido prático das coisas práticas. O ego continua ali. Não existe essa história de que nunca mais você vai ter ego. Não é assim. No próprio Gita está dito, o ego torna-se servo. O ego, eu adoro o ego, porque é o ego que me faz comprar essas roupas, cuidar do meu visual, que me permite trabalhar, que me permite decidir as coisas práticas, que me permite me defender, que me permite procurar o conforto e o prazer para o meu corpo. O que você se liberta é do sentido de separatividade. Você se liberta da identificação doentia, daquele egoísmo doentio, daquela coisa exagerada. É disso que você se liberta. Você se liberta do controle do ego, não do ego em si. Porque enquanto você existir, você terá ego. Porque se o ego não existir, você não terá. Você não vai procurar cuidar de si mesmo, cuidar da sua sobrevivência, do seu conforto, da sua saúde, porque você vai desprezar o corpo. O ego é o link entre essa dimensão mais espiritual e a dimensão física. É o ego que te protege. Nas cartas de Cristo, ele é chamado de guardião da individualidade. Então é isso, pessoal. Falei um pouco em linhas gerais, não dei detalhes, né, sobre como foi esse processo do despertar. E, como eu disse, obviamente, é algo, estou falando sobre isso para mostrar para vocês, para todo mundo, que é algo acessível, que é algo possível, que todos podem alcançar esse estado de paz interior, tá certo? Então, agradeço demais vocês que estiveram até aqui, comigo até aqui, e quero desde já agradecer também algo muito interessante que está acontecendo. Muita gente está ajudando a gente nesse trabalho, está contribuindo com o Pix, e eu só tenho a agradecer. Eu penso o seguinte:
Se a pessoa sentiu no seu coração que pode ajudar, então ajude. Porque quando você ajuda a humanidade, você também está se ajudando. E eu quero agora agradecer a todo mundo, a todos vocês que estão contribuindo com esse trabalho. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.